Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos ontem a 10ª semana do tempo comum, e o tempo comum da igreja é esse tempo onde nós acompanhamos Jesus na sua vida pública, mas Jesus que também se aproxima dos seus discípulos, apóstolos, para ensiná-los a caminhar, para ensiná-los a crescer no amor, a crescer na intimidade com Ele mesmo, nosso Senhor. No Evangelho de hoje, um evangelho conhecido, Mateus 5, as bem-aventuranças, nós vamos ouvindo aquilo que Jesus vai narrando ali, descrevendo, e muitas vezes nós nos encontramos em uma ou outra. Na Terra Santa, existe, neste monte onde Jesus fez esse discurso, existe a Igreja da Bem-aventurança, e quando você olha para cima assim, ela é formada como se fosse vários lados, e aí você olha para cima, então existem as bem-aventuranças ali. E é um lugar lindo, bonito. E quando nós entendemos, então, o contexto, nós entendemos que Jesus, mais do que prometer algo para este mundo, Jesus, Ele está nos prometendo aquilo que nós vamos experimentar na vida eterna. Aquilo que nós um dia alcançaremos na vida eterna. A tradução nossa, brasileira, oficial da liturgia, traz então bem-aventurado. O sentido dessa palavra, que é composta, o bem é justamente isso, desta bondade, daquilo que é bom. E o aventurado não é apenas o contexto de aventura, mas até mesmo de um outro tempo que a gente vive na igreja, que é o advenire. O advento, ou seja, aquilo que está por vir. Então, quando Jesus vai narrando aqui, Ele está dizendo para cada um de nós, olha, você que pratica isso, ou você que está vivendo essa situação, aquilo que vai vir para você é muito bom. Aquilo que vai vir na sua vida é algo bendito, é algo abençoado. E aí então a gente fala assim, mas a primeira parte, que muitas vezes é dor e sofrimento, não é isso. Aquilo que nosso Senhor está dizendo é justamente, seja fiel, permaneça comigo, queira estar comigo, que então você vai colher os frutos desta fidelidade ou da sua vontade, do seu desejo em ser melhor, em querer acertar, ainda um pouco aqui, porque Ele é bom mesmo, Nosso Senhor é bom conosco, mas sobretudo no reino dos céus. E quando nós entendemos isso, nós vamos entendendo também que a própria disposição, aquilo que a gente vai vivendo enquanto uma bem-aventurança,
quanto esta promessa, ela também vai nos moldando naquilo que nós precisamos construir em nós para alcançarmos o reino dos céus. Nosso Senhor começa falando justamente sobre a pobreza em espírito. Ou seja, aquele que é humilde, aquele que não é ganancioso, aquele que não deseja, louvores, glórias, não, mas aquele que entende que basta nosso Senhor na vida dele. E porque basta nosso Senhor na vida dele, então ele busca cada vez mais. A pobreza aqui não é uma pobreza material. Nós precisamos, sim, viver o desprendimento. Mas a pobreza aqui é uma pobreza de espírito, daquele que se coloca não como Senhor, mas que se coloca diante de Deus como alguém que precisa, como alguém que é pobre. Se você vai a nosso Senhor e chega lá e fala assim, olha, Senhor, está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso na minha vida, eu não preciso de nada, não. Ok. Então nosso Senhor não vai poder fazer nada por você. Mas se você chega necessitado, nosso Senhor, então, Ele vai te auxiliando para que você caminhe nessa vontade. Vou dar um pulo, Vou para a última bem-aventurança, para que depois a gente possa rezar um pouco. A última diz justamente de nós, discípulos, nós que devemos buscar cada vez mais esta comunhão e intimidade com o Senhor. Nosso Senhor vai dizer, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Portanto, até mesmo naquilo que é dor e sofrimento, por conta de julgamentos que nós sofremos, por conta de mentiras, Vai dizer depois o Senhor, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Se nós entendemos que não é necessário buscar a vingança, não é necessário querer se vingar daqueles e agir da mesma maneira que eles agem conosco, ou seja, praticando o mal, nós então avançamos naquilo que é o reino de Deus. Nós então avançamos nesta promessa. Mas veja bem, é necessário viver tudo isso por amor a Cristo. Porque Ele vai dizer, viver isso por causa de mim. Nós, cristãos, sempre seremos de uma forma ou de outra perseguidos. Nós, cristãos, sempre seremos de uma forma ou de outra atacados. Mas nós cristãos, desde o exemplo de Nosso Senhor, lá, há 2000 anos atrás, até hoje, não impediu que o cristianismo crescesse e chegasse a cada um de nós. A lógica de Deus, ela investe, Esses dias para trás, eu ficava pensando, até mesmo por conta da liturgia, da palavra, ficava pensando assim, mas é verdade, A gente celebrou alguns mártires esses dias. Eu falei assim, parece que é o contrário, Parece que quanto mais sofrimento, mais dor, mais ali, mais a gente está com o nosso Senhor. Mais a gente acredita, mais a gente confia. Porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Porque nós sabemos de quem nós dependemos. Porque, como o próprio Senhor depois vai finalizar no Evangelho, na passagem que nós ouvimos hoje, porque nós sabemos que nós podemos nos alegrar. Nós podemos até mesmo exultar, porque a nossa recompensa será grande. Não só aqui, como eu disse, mas sobretudo no reino dos céus. Quero convidar você a ficar em pé para pedirmos esta graça a Deus. A graça de suportarmos aquilo que hoje é dor, aquilo que hoje é sofrimento. Talvez a enfermidade que você tem vivido tem sido uma grande luta para você. Tem sido mesmo uma cruz. Bem-aventurada essa enfermidade que tem te aproximado de Deus. Não que Nosso Senhor deseja o mal, não que eu quero que você fique doente, não, ao contrário, entenda. Ela já é algo que aconteceu. Mas bem-aventurado você que entende que ela pode te levar para o céu, que ela pode te dar a salvação. Bem-aventurado você que tem lutado pela paz, promover a paz na sua casa, entre os seus filhos, você mãe que tem visto os seus filhos brigarem constantemente, se separarem. Bem-aventurado é você, porque você tem sido o instrumento de Deus ali. Bem-aventurado você que luta pelo reino dos céus, você que é manso, que tem praticado a bondade. Bem-aventurado. Bem-aventurado é como se Nosso Senhor chegasse para você hoje e de uma forma ou de outra e dissesse assim,
obrigado, porque você entendeu. Obrigado porque você não desistiu. E saiba que porque você é fiel, porque você tem lutado, a sua recompensa será maior. Por isso, Senhor, nós pedimos também o Teu Espírito Santo para caminhar cada vez mais, para praticarmos cada vez mais aquilo que é bom, aquilo que é correto, para sermos cada vez mais estes filhos que procuram fazer, realizar e cumprir a vontade do Pai. Mas para isso, Senhor, nós necessitamos do Teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E toca, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, eu te peço. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos e filhas que nos acompanham, que estão aqui presentes, que vivem essa Eucaristia. Sim, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe aonde eles precisam melhorar, avançar naquilo que é a bem-aventurança para um dia receberem como recompensa o reino dos céus. E eu te peço, Senhor, dai, Senhor. É a pobreza de espírito, concede, Senhor, a pobreza de espírito, Senhor. É, Senhor, a força no momento da aflição, concede, Senhor. É a mansidão de coração para aqueles que muitas vezes estão nervosos, irados. Concede esta mansidão, Senhor. Sim, Senhor, aqueles, Senhor, que desejam, Senhor, a Tua justiça, mas infelizmente acabam ainda caindo na justiça humana, que muitas vezes é vingança, que é desejo, Senhor, de praticar o mal. Concede, Senhor, a justiça que vem de Ti, Senhor. Concede, Senhor, aos misericordiosos a graça de perseverar na misericórdia. Concede, Senhor, àqueles, Senhor, que hoje estão, Senhor, cansados de tentar lutar pela paz, seja dentro de casa, seja na família, seja, Senhor, no serviço, aonde quer que estejam, que eles sejam, Senhor, arautos da paz, promotores da paz, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Mas te peço também, Senhor, a perseverança, a força, Senhor, para lutar contra aqueles que hoje, Senhor, perseguem. Sim, Senhor, dar a eles, Senhor, a este, Senhor, a graça da fortaleza, Senhor, de espírito, de não esmorecer, de continuar, de avançar, de praticar, Senhor, aquilo que é o testemunho, o Teu Evangelho, e assim se tornar, Senhor, uma imagem de Ti, Senhor. Sim, Senhor, age, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.